Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que você estiver assistindo esse podcast da Propetec, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos uma super convidada. Essa super convidada, eu já vou dar o spoiler, que ela é do Rio de Janeiro. Nos conhecemos no LinkedIn. Então, quem não usa o LinkedIn, por favor, é o caminho mais rápido, mais prático de você fazer contato ou networking, seja o que você ache de interessante. Então, eu sou o Renato Camacho, sou proprietário da Propetec e também seja como as pessoas, Flávia, eles falam, né? Mediador, apresentador, hoster, né? Hoster fica bonito, né? Muito, fica chique, eu acho. Fica chique, não fica? Então tá bom. Né? Então, hoje, a convidada é a Flávia Cortinoves. É isso? Cortinoves. Muito bom. Então, e nós vamos falar hoje sobre pessoas com deficiência não querem favor. Elas querem oportunidade. Então, eu falei assim um pouquinho pausado, porque vocês, CEOs, diretores, donos de empresa, empreendedores, essas pessoas pensam, essas pessoas, elas vão além do que vocês imaginam. São pessoas muito além do que vocês imaginam. Então, eu vou deixar a palavra com a Flávia. Flávia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade. Durante todo o nosso bate-papo, aqui ó, na descrição vai estar passando os contatos da Flávia e também na descrição, também vai estar aqui na bio, vai estar todos os contatos da Flávia, tá? E assim, que se fizerem oportuno, fiquem à vontade que a Flávia vai responder. Se não, pode entrar em contato comigo que eu faço o meio do caminho. Flávia, seja bem-vinda. Olá, Renato, que prazer. A gente já teve a oportunidade de bater um papo antes e foi tão gostoso, né? Assim, eu acho que né, essas plataformas acabam né, nos reservando né, grandes surpresas e essa com certeza foi uma. É um prazer estar aqui nesse seu espaço. Eu sou, né, como o Renato já disse, sou a Flávia Cortinoves. Eu, normalmente, antes de começar, Renato, eu sempre faço minha autodescrição, então, contando... Sim, fique à vontade, é importante. Eu sou uma mulher branca de 52 anos, tenho cabelos pretos, lisos na altura da orelha, e neste momento eu estou levemente maquiada, estou usando um óculos grande, que parece de casca bem quadrado, grande, que parece casca de cobra. Tô vestindo uma blusa bege e um casaquinho preto e tô com uma calça jeans. Sou uma paulista, né, mas moro há 24 anos no Rio de Janeiro, então sou carioca do coração, tenho filhos cariocas, né? Então tô aqui, tô falando aqui da minha casa, que fica no bairro de Vargem Pequena, do escritório da minha casa, que tem um quadro estilizado de pessoas sambando, com uma parede branca, gelo, uma porta de madeira atrás, e estou sentada numa cadeira branca de couro que aparece as laterais dela. Então é um prazer estar aqui, Renato, para falar de um tema que é o meu propósito de vida, né? Que é as oportunidades para as pessoas com deficiência, para que a gente tenha de fato uma sociedade que tenha, ofereça, né, que tenha as mesmas oportunidades para todas as pessoas, né, que as pessoas não, que uma parte delas, né, não sejam vistas como parte integrante, né, produtiva da sociedade que a gente vive. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar. E aí eu sei que você está falando pertinho da cidade dos meus pais, que é em Assis, São Paulo, bem perto mesmo. Sim, pertinho de tudo. Que bom, virtual nos conecta, tem dessas coisas. Sim, com certeza. E já fica o convite, quando você vier a Assis, nós vamos tomar um café.
Combinado? Super combinado. Acho que em julho. Oh, que bacana, que legal. Ô Flávia, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, da sua trajetória, para a gente entender o Claro. contexto um pouquinho. Então vamos lá. Então, tenho 52 anos e desses 52, 23 eu trabalhei na área de melhoria de processos nas empresas, né, nas grandes empresas, principalmente na indústria, e fiz isso, né, desde que eu estava na faculdade até 2011, quando meu segundo filho nasceu, né? Eu tenho um filho de quase 20 anos, que faz agora dia 20 de maio, e tem 20 de maio de 2025, e tenho o Rafael, que nasceu em 2011. Eu descobri, né, no parto, que o Rafa tem síndrome de Down. E aí isso me fez fazer uma transição de carreira muito consciente, porque com a descoberta da deficiência do Rafa, eu também fiz outras várias descobertas, Renato, e a maioria delas eu não gostei de ter descoberto, porque eu descobri que eu era uma pessoa extremamente capacitista e que eu descobri que eu não enxergava essa parcela gigantesca da população, né? Porque a gente está falando, né, segundo a OMS aí, a gente está falando quase de 1 bilhão de pessoas com deficiência, né, no mundo. Então, é uma população, embora a gente chame de grupo minorizado, que grupo minorizado gigantesco é esse, né? No Sim. Brasil, né, a gente tem quase 20 milhões de pessoas com deficiência, né, uma população maior do que de muitos países, e a gente ainda não enxerga, né, a gente não tem um olhar apurado, né, um olhar calibrado para enxergar essa diversidade humana. E isso me deu realmente uma sensação de falar: que mundo é esse que eu vivo, né, que eu faço parte, né, porque a gente é parte deste mundo, parte dessa sociedade, e eu nunca enxerguei essas pessoas, eu nunca entendi quais são, né, as necessidades, quais são as especificidades. E isso realmente me deu uma tristeza, né, muito grande, de que eu hoje tinha um filho da qual eu nunca nem vi ninguém parecido, não tinha nem conversado. E aí, entendendo também que as possibilidades da vida adulta das pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual, eram praticamente nenhuma. E aí, Renato, você também é pai, a gente tem filhos, crianças e adolescentes 1/4 da vida, né? Os outros 3/4 eles são adultos. Então é muito tempo para a gente fingir que a gente não está enxergando essas pessoas por aí, porque elas têm 3/4 de vida em que elas precisam trabalhar, elas precisam realizar seus sonhos, elas vão se apaixonar, elas vão querer formar suas famílias, elas vão querer comprar sua casa e vão querer viajar, vão querer consumir cultura, educação, e é muito tempo para a gente ter tantas barreiras e achar que está tudo bem. E acho que foi isso que me pegou, esse bichinho de falar: nossa, isso a gente precisa fazer alguma coisa para acelerar. E é claro que eu hoje, né, há 14 anos, né, desde 2011, eu me agreguei a esse movimento como aliada, né, exatamente para poder acelerar esse processo, né? Então, a ideia é essa, ou seja, hoje eu sou consultora nas grandes organizações, né, exatamente todo esse papel de análise, né, da cultura organizacional, da representatividade dos grupos minorizados e minoritários. Eu falei minorizados, mas são grupos minoritários, tá? As pessoas com deficiência são grupos minoritários. Os minorizados são as pessoas negras e as mulheres, que, embora não seja a maioria, acabam sendo a minoria na participação, por exemplo, na alta liderança, né? Então, esses são os cargos, os grupos minorizados. E aí, fazendo essa correção, pessoas com deficiência faz parte dos grupos minoritários. E aí, hoje eu faço exatamente isso, Cíntia. Como eu trabalhei na parte de análise de processos a vida toda, né, 23 anos,
Hoje eu continuo fazendo isso, mas com outro olhar. Ao invés de olhar as perdas da produção, eu olho, na verdade, as perdas de oportunidade que as organizações têm ao não enxergar a potência que é você ter uma equipe diversa, bem aproveitada, porque não adianta contratar todo mundo para deixar todo mundo fazendo qualquer coisa, não. Se bem aproveitada, com uma boa gestão, né, você consegue ter uma equipe de altíssima performance, né, com base aí na diversidade, na pluralidade de olhares que as pessoas que vêm de classes sociais diferentes, de culturas diferentes, de cidades diferentes, com situações de vida diferentes, pode agregar a qualquer empresa. Então, hoje é isso que eu faço. Eu também trabalho muito fortemente na área do desenvolvimento da empregabilidade da pessoa com deficiência intelectual, através de uma metodologia chamada emprego apoiado, né? Essa é uma outra causa social muito forte para mim, porque nem todo mundo, Renato, se aproveita, né, das mesmas maneiras dos mesmos formatos convencionais, né, da empregabilidade, né? Eu abro uma vaga, aí as pessoas vão lá, se inscreve, tem 3 pessoas, eu acabo ficando com uma, as outras 2 vão procurar outras oportunidades. Para as pessoas que precisam de algum tipo de apoio, né, para entrar e permanecer no mercado de trabalho, elas não se beneficiam muito dessa maneira convencional, né, em que faz com que as pessoas, né, praticamente façam uma competição entre elas e verifiquem quem é melhor. Então, nesse caso, o emprego apoiado é uma metodologia que nasceu lá nos Estados Unidos, né, e que tem esse papel, né, de identificar quais são as habilidades, as expertises, as potencialidades de cada pessoa e buscar vagas, né, que sejam especificamente para aquele perfil. E a partir daí fazer o desenvolvimento do trabalho e fazer esse acompanhamento. Isso para as empresas é maravilhoso, infelizmente é uma ótima oportunidade que a gente está aqui, Renato, porque eu sei que você, né, é um consultor de tantas empresas e as empresas não conhecem essa metodologia, né, então elas não buscam por isso. E a gente tem, inclusive, uma federação nacional de emprego apoiado, né? A gente tem, o emprego apoiado está se tornando lei em alguns estados e municípios, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma lei que eu contribuí muito para que ela fosse aprovada. Hoje nós já estamos com uma lei aqui no município do Rio, mas a gente tem aí no estado de São Paulo, ó, já há bastante tempo, se não me engano, desde 2019, que também eu acredito que pouquíssimas pessoas conhecem. E por não conhecer, não faz uso, né? E aí a gente acaba sempre ouvindo, né, Renato, muito aquele discurso de não tem pessoa capacitada, é muito difícil, é muito, enfim, muitas coisas, né, olhando para fora, sendo que existe, né, mecanismos para diferenciar um pouco essa forma de fazer a inclusão das pessoas com deficiência. E aí em São Paulo, se não me engano, o site é da Secretaria Estadual, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e chama Meu Trabalho Inclusivo, Meu Emprego Inclusivo. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui, acho que é Meu Emprego Inclusivo. E aí, esse Meu Emprego Inclusivo, tá? Sim. E aí, esse programa, por exemplo, que está aí, né, para todo o estado de São Paulo, tem vários polos, e ele contribui exatamente com isso, porque ele olha o posto de trabalho, ele faz uma sensibilização com os gestores, com a equipe, ele faz uma eventual customização do cargo. Então, assim, tudo isso está disponível gratuitamente, né? E é isso que a gente está batalhando no país inteiro, para que, de fato, todas as pessoas tenham acesso, e que possa contribuir para que as pessoas que têm qualquer necessidade de um apoio adicional possam ter uma metodologia específica para elas, né? Então, esse também é uma causa social da qual eu sou apaixonada, né? Trabalho aí desde 2013 com emprego apoiado e sou professora, né, de cursos de pós-graduação, de MBA aqui na PUC do Rio. E agora, recentemente, também fui convidada para ser professora na Fiocruz, então fico muito feliz, né? Bacana. Pois é, então acho que isso é um pouquinho Eu tenho
esqueci uma coisa. E também fui subsecretária na Secretaria da Pessoa com Deficiência de 2021 a 2024 aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, que me deu também um outro aprendizado maravilhoso, né, para entender como é que funciona a política pública, para entender como é que funciona, né, o desenvolvimento da política nos territórios, quais são os desafios. Então, assim, esse é um pouquinho aí agora do que sou eu. Entendi. Perfeito, Flávia. Eu vou fazer um adendo aqui também, que devido a algumas questões também, por questões de filhos, por questões, né, de família, enfim, eu fiquei durante 22 anos como docente, como professor universitário. É uma das minhas paixões. É uma das minhas paixões. Mas quando vieram minhas filhas, você já sabe um pouco da história, que a gente já acabou conversando, mas enfim, não faço disso um livro aberto, mas enfim, faz sentido. E aí, no meio do caminho, eu falei assim, eu pedi isso a Deus. Então, eu tenho que dar uma atenção a essas crianças, a essas minhas filhas, enfim. E aí, no meio do caminho, veio pandemia, pós-pandemia, eu acabei me desligando da universidade, porém, eu continuo como professor de pós-graduação, EAD e algumas presenciais, mas é uma das minhas paixões também. Então, além de, igual você falou, da questão do gestão de processos, que eu também sou apaixonado, que eu acho que todas as empresas deveriam ter, um olhar mais humanizado, mas enfim, né? Só não porque a gestão de processo, ele não única e exclusivamente é para você conseguir melhorar a empresa como um todo, reduzir perdas, enfim. É para deixar a empresa humanizada, para que, enfim, todo o contexto, a gente não vai falar disso nesse momento, porque a gente pode falar isso em um outro momento da sua experiência, que, aliás, é muito, muito, muito boa, mas a gente vai falar isso em um outro momento interessante. Mas vamos lá, então. Flávia, por que ainda vemos algumas empresas tratando a inclusão de pessoas com deficiência como um favor e não como uma prática estratégia, né? Você até deu um spoiler dessas questões, mas no seu ponto de vista, né, da sua experiência, né, vivida, por que essas empresas ainda, seja o tamanho que ela for, seja média, grande, pequena, seja enfim, por que essas empresas ainda vê como um favor? Muito bem, porque a gente acaba falando das empresas, mas a gente não pode esquecer, né, Renato, que dentro das empresas a gente tem pessoas. E na maioria das vezes, essas pessoas, assim como eu, né, e talvez você, e talvez tantas pessoas que estão aqui nos assistindo também, não tiveram oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, porque na nossa época nem se falava, nem se cogitava se falar em educação inclusiva. Né? A gente sabia que as pessoas existiam, mas elas estavam longe dos nossos olhares, né? Elas estavam normalmente em escolas específicas, segregadas, distantes. Então, assim, a gente não enxergava. E tudo aquilo que a gente não vive, que a gente não vivencia, que a gente não experiencia, a gente não naturaliza. Então, a gente acaba achando que as pessoas com deficiência, por exemplo, né, a gente tem uma lei hoje, né, aliás, hoje, lei de 91, né, que diz que todas as empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2 a 5% das suas vagas para as pessoas com deficiência. E, infelizmente, a maioria das empresas tem um olhar só de eu preciso cumprir a cota. E aí, isso distancia a humanidade das pessoas. E, assim, a lei de cotas é uma reparação histórica, né? Que nós, como sociedade, devemos, pelo tanto que a gente não deu de acesso, né? Assim, se a gente imaginar que qualquer um de nós aqui, se tivesse sofrido um acidente há 30 anos atrás e se tornado uma pessoa com deficiência, provavelmente a gente não teria nenhum livro à nossa disposição, provavelmente a gente não teria nenhum acesso, a gente não poderia fazer nenhuma viagem, a gente não poderia ir no banco, a gente não poderia ir em lugar nenhum, porque não existia leis relacionadas à acessibilidade. Então, assim, a gente
diz, né, na nossa Constituição que todo mundo é igual perante a lei, mas desculpa, não é, entendeu? Assim, as pessoas são bem diferentes, porque as oportunidades para todo mundo é bem diferente. De imaginar que o voto no Brasil é obrigatório, né, desde que ele retornou, mas até pouco tempo atrás, até 3 eleições atrás, a gente não tinha acessibilidade para as pessoas cegas votarem, né? Então elas entravam com alguém para votar. Então, assim, você me desculpa, né? Sabe Deus em quem que estava sendo votado. Então, assim, não é oportunidade igual, porque eu e você, a gente foi lá na urna e votamos em quem a gente escolheu. As pessoas com deficiência não tiveram que ter ajuda de alguém e sem poder exercer a sua cidadania, assim como as pessoas sem deficiência. Então, a gente infelizmente tem uma sociedade, né, tanto aqui no Brasil como no outro, que durante muito tempo não houve essa aproximação. Então a gente não tem esse olhar, a gente não humaniza essas pessoas. Assim, não humanizando essas pessoas, a gente só olha para o cumprimento de cotas. E aí por que a gente só olha? Porque eu tenho uma lei, assim, infelizmente é o único grupo, né, minoritário que tem uma lei. E essa lei, só para você ter ideia, desde 91 que ela existe, ainda assim a gente deve ter aproximadamente uns 850 mil vagas reservadas. Há muito tempo a gente não consegue ultrapassar de 50% das vagas totais preenchidas. Então, e assim, a gente tem quase 20 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e a gente só tem 400 mil vagas preenchidas. Então, assim, é uma conta que não fecha, né? E aí, as empresas, né, costumam dizer que elas não encontram pessoas com deficiência capacitadas, habilitadas, e a gente está tendo muitas pessoas formadas nas universidades, cada vez mais. Elas dizem que as pessoas com deficiência não querem trabalhar, querem ganhar o benefício de prestação continuada, né, o PPC, da lei do LOAS, e isso também é mentira, porque das 20 milhões de pessoas com deficiência, somente 3 milhões recebem PPC, e os critérios para receber o benefício, praticamente você tem que ser miserável, né, Renato? Então, também não confere. E por que as empresas ainda têm esse olhar? Porque no fundo são pessoas, e essas pessoas não estão acostumadas também a enxergar que as pessoas com deficiência têm muito a agregar à sua organização. Porque, Renato, as empresas não colocam as pessoas com deficiência como nicho de mercado, né? Elas acham que as pessoas com deficiência, elas andam peladas pela rua, né? Que elas não consomem, que elas não vão para restaurante, que elas não casam, que elas não têm filho. E pensar dessa maneira faz com que todo mundo brigue, né, por um nicho de mercado que tem grande competição, enquanto a gente tem um nicho de mercado que está aí doido para consumir, que está indo empreender, Renato, porque se você pegar a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios Contínua de 2022, lá tem um dado que mostra que as pessoas com deficiência empreendem mais do que as pessoas sem deficiência, né? E que elas estão mais no serviço público, né, do que as pessoas sem deficiência. E por que isso? Porque é onde elas encontram espaços para crescer, para se desenvolver, para mostrar o seu potencial, já que as empresas, né, do modo generalizando, pelo amor de Deus, a gente tem cases incríveis no Brasil, mas generalizando, acabam tendo esse olhar só de vamos cumprir cota. E aí acabam oferecendo sempre os cargos de entrada. Nenhum problema com os cargos de entrada. Mas a gente não pode pegar, né, assim, todas as pessoas para se encaixar num cargo de entrada, né? Porque a gente tem gente formada, gente com mestrado, com doutorado, com experiência no exterior, com várias línguas, gente que quer um outro tipo de trabalho, e não somente um cargo de entrada. Então, o olhar ainda nosso como sociedade para as pessoas com deficiência ainda é um olhar muito carregado, né, do que a gente chama de capacitismo, né? Ou desse olhar que a gente enxerga a incapacidade, né? A gente associa que a pessoa com deficiência não vai ser produtiva, que a gente associa que a pessoa com deficiência não vai dar conta. E aí, com esse olhar, a gente faz com que as pessoas com deficiência, infelizmente, não tenham essa oportunidade real. E aí as empresas também, né, costumam dizer que eu não tenho acessibilidade na minha empresa. E aí, Renato, também são todas as desculpas, né, que não fazem o menor sentido, porque
realmente, de fato, para as pessoas que têm deficiência física, que são usuárias de cadeira de roda, ou que, né, tenham qualquer caso que tragam, né, uma mobilidade reduzida, de fato, elas precisam, né, de rampa, de banheiro, de elevador, mas nem todas as pessoas precisam desse tipo de acessibilidade, e, né, precisam de outras. A acessibilidade que todas as pessoas com deficiência precisam é a acessibilidade atitudinal. Essa não tem jeito. E é essa a principal barreira. A gente pode até dizer que realmente os espaços não estão acessíveis, mas a falta de acessibilidade atitudinal, que é o nosso olhar, né, de enxergar a potencialidade para além da deficiência, essa realmente é aqui barra tudo, porque quando eu vou ler um currículo, né, muitas das vezes, eu falo muito isso com os meus clientes, né, quando a gente vai ler um currículo, eles já ficam procurando o CID do currículo, né, para entender qual é a deficiência. E aí, sem conhecer a pessoa, ela descarta, né, e ela pode estar descartando talentos incríveis e transformadores. Por quê, Renato? Como é que a gente consegue tornar os nossos serviços, os nossos produtos acessíveis para todas as pessoas se eu não tenho todas as pessoas na minha organização, né, fazendo parte do meu projeto? Porque eu não consigo entender, por exemplo, o que deseja um homem, porque eu sou mulher. Então, por máximo que eu possa imaginar, eu não sou homem. O máximo que deseja, por exemplo, uma geração que seja a geração dos milênios agora, eu também não sei, porque eu venho de uma outra geração. Minha geração, fiz faculdade ainda num momento analógico, então assim, era um outro momento de vida. Então não consigo, posso imaginar, porque a gente acaba estudando bastante, mas eu não posso saber de fato. Agora eu preciso dessa galera junto comigo, dentro da minha empresa, para pensar os meus serviços e os meus produtos para que eles saiam acessíveis para todo mundo. E aí, só para terminar, Renato, por que isso tudo é importante? Porque nós estamos caminhando para uma sociedade que está envelhecendo a olhos vistos, né? Assim, olhos vistos. Então, assim, se você imaginar que na década de 60 as pessoas tinham como expectativa de vida 52 anos, ou seja, eu praticamente já estava no lucro, é, assim, pensar em acessibilidade por conta do envelhecimento não era uma coisa importante, porque aos 52 anos está tudo bom ainda, não está? A gente enxerga bem, ouve bem, não tem problema de mobilidade reduzida. Mas a expectativa de vida está crescendo muito, né? A um ritmo muito acelerado, né? Hoje a gente está com 76 anos de expectativa de vida, e aos 76, aos 80, aos 90, hoje muita gente conhece pessoas que têm 100 anos ou mais. Cara, essa é a sociedade que a gente está vivendo, né? Com melhores condições, a gente está vivendo muito mais tempo. E qual é a sociedade que nós, todos, estamos trabalhando para nós mesmos amanhã? Né? Então, assim, será que a gente está trabalhando nesse sentido? Porque, assim, hoje, né, na segunda PNAD também, nessa pesquisa, desses 20 milhões, 47% já tem mais de 60 anos. Você entendeu? Então, assim, 50% tem mais de 60 anos. E esse número só vai aumentar, gente. Né? Então, esse olhar, nessa falta de entendimento de que a gente tem que olhar para além das características, né, já que a deficiência é uma característica, ele é um trabalho que precisa muita intencionalidade. Acreditar de fato que as pessoas com deficiência, elas existem, é um público desassistido, você entendeu? Um nicho de mercado que está louco para consumir e que ninguém está enxergando, né? E que está louco para trabalhar, para consumir, para realizar seus sonhos, e que ninguém enxerga, e que com isso a gente está perdendo, com toda certeza, muita oportunidade de negócio. Sim, com certeza. O Flávia, e fazendo na verdade, não é nem um adendo, na verdade eu acredito que seja uma perspectiva sua também. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu tenho acompanhado, vocês conhecem a cidade do interior, e eu vejo que o grande problema não é só as empresas privadas. Quem não dá acessibilidade são as empresas públicas também. Também, mais ainda. Quando eu falo de acessibilidade, não é oportunidade de você ingressar na esfera pública como funcionário público.
Eu estou falando de acessibilidade de você entrar em um fórum, de você entrar numa prefeitura, de você entrar numa escola. E eles que cobram isso, tanto né, da esfera privada e quanto da esfera pública. E eles não o cumprem. E, infelizmente, a gente tem além da defasagem que a gente fala das oportunidades, a gente também tem essa barreira das oportunidades como barreira física, de você não conseguir, você falou da votação, enfim, nós temos uma infinidade. Eu trabalhei um bom tempo como... Não, eu trabalhei muito tempo como na eleição, trabalhando ali na função de mesário, enfim, Sim, eu trabalhei mesário, isso, Então eu via a dificuldade. Às vezes você aqui no estado de São Paulo, não sei como que é no Rio, tem escolas públicas, estaduais, que ela tem 2 andares, então ela, enfim... Não tem escada. E só escada, não tem um elevador, não tem, enfim, e aí, enfim, não vou me entrar muito nessas questões, mas, enfim, faz sentido também né, a esfera pública ficar atento a isso também, porque cobram tanto, mas não o faz a vez. Não o faz a vez. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, que aí vai... Como o capacitismo se manifesta nas pequenas atitudes, no dia a dia, quando há uma boa intenção? Muito boa essa pergunta, Renato. E efetivamente a gente vem de uma sociedade então muito capacitista, né? Que a gente não foi acostumado a conviver, e então a gente acha que as pessoas com deficiência precisam ser cuidadas. Elas precisam de atenção e de proteção. Então eu acabo muitas das vezes, né, no meu dia a dia, querendo poupar, por exemplo, o meu colega com deficiência, porque tadinho, ele tem deficiência. Mas eu não faço isso por mal, eu faço isso porque eu quero muito bem ele. Então, eu acabo não pedindo para ele fazer um trabalho, porque eu acho que ele vai demorar demais, então eu faço por ele. Eu acabo não convidando ele para ir comer fora, porque, nossa, é tão ruim a calçada do restaurante. Então, para ele não ter que passar por isso, eu nem convido. Né? Então, assim, essas atitudes de presumir o que o outro quer, né? De super proteger, né? Que às vezes a gente não faz realmente intencionalmente, a gente faz né, acreditando que a gente está realmente fazendo bem para ele. Então, essa superproteção, né, esse olhar, às vezes falas, né, de super-herói, né, eu falo que a sociedade tem 3 olhares, né? O olhar do coitadinho, né? Que, nossa, que pena, que triste, meu Deus, nossa, que tragédia, né? Sofreu um acidente, que tragédia, acabou com a vida, teve que amputar uma perna. Então, assim, essas são as falas, inclusive, Renato, né? Que nós que temos filhos, né? E todo mundo que está olhando aí, que está nos assistindo, que tem filho, que tem sobrinho, que tem primo, que tem vizinho. As crianças não nascem, né, preconceituosas, elas se De forma tornam, elas alguma. aprendem. E como elas aprendem? Com esse tipo de fala, né? Assim, nossa, a Ângela teve um filho que, coitada, nossa, nasceu com hidrocefalia, meu Deus do céu, coisa horrorosa. E assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, o que a gente está fazendo? Colocando na cabeça de uma criança que nem sabe ainda exatamente o que significa, que tem coisas que são ruins e tem coisas que são boas. Né? Então, que sofrer um acidente é ruim, né? Que brincar com um amiguinho que tem síndrome de Down no parquinho, como, né, já aconteceu, é ruim, porque tadinho, vai lá brincar com ele, né? Tá lá sozinho. Então, assim, tadinho, coitadinho, sabe? Entra, e a criança aprende com isso, né? Porque ela ouviu dentro de casa, e eu sei que a gente não fala isso por mal, mas a gente acaba falando, né? Então, a nossa responsabilidade é essa. Então, essa é a visão do coitadinho ou a visão do super-herói, que, aliás,
todas as Paralimpíadas, a gente fica exausto de ouvir, né, os repórteres, que exemplo de superação, que exemplo. Gente, ninguém é exemplo de superação porque tem uma deficiência, entendeu? A gente é exemplo de superação porque a gente faz coisas realmente incríveis, né? Feitos extraordinários, mas jamais por conta de uma condição, né, física, intelectual, sensorial. Então, assim, não são exemplos de superação por conta da deficiência, né? Nem todo mundo faz as coisas da mesma maneira. E tá tudo bem, porque a diversidade humana também, né, tem esse olhar. E por último, é esse olhar da incapacidade, né? Que a pessoa pode estudar o que for, falar quantas línguas for, ainda assim ele vai na empresa, a empresa vai ter. Né? Eu não gosto de falar empresa, porque no fundo não é a empresa, porque a empresa é É um as organismo vivo, paredes, né? As isso, sim. pessoas que fazem a primeira entrevista não conseguem enxergar essa capacidade, porque conseguem enxergar só aquilo que falta, né? Porque enxergar aquilo que falta na pessoa com deficiência é muito mais fácil do que ter esse olhar de farta, né? Buscar a potencialidade, a capacidade, as habilidades. Mas eu já olho, já vejo, usa cadeira de roda, não tem um braço. Ou seja, eu me fixo em coisas que são tão claras, todo mundo pode ver, mas realmente, né, a gente exercita muito mais, quanto mais a gente conhece da diversidade humana, e eu percebo isso, né, assim, com esses anos aí, desde 2011, Renato, que quanto mais a gente exercita viver com pessoas diferentes de nós, mais a gente amplia a nossa percepção de mundo, né? Então, para um gestor, por exemplo, né, que tem a sua equipe toda igualzinha, né, com toda certeza ele tem muito menos conflitos inicialmente, né? Porque pessoas iguais pensam iguais. Tive uma ideia, aí eu falo a ideia, você que é igualzinho a mim, a gente vem da mesma classe social, fizemos mais ou menos a mesma faculdade, que aliás fizemos mesmo, né? Eu dou uma ideia, você fala, ai, que ótimo, pronto, a ideia morreu. Né? Agora, se a gente coloca uma ideia numa mesa em que eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho pessoas que vêm de outras cidades, com outras experiências, com outras formações, né? Com outro histórico de vida, isso enriquece, porque a pessoa fala, poxa, essa ideia é boa, mas e se a gente agregasse isso e colocasse mais isso? Então, assim, aquela ideia que ia atender a nós como público-alvo, vai atender um público-alvo muito mais amplo. Né? Então, assim, para acreditar nisso, eu preciso trazer. E aí, Renato, tem um outro ponto ainda, só para terminar esse assunto, que é o capacitismo, né, não intencional, que são aquelas frases que são, né, quando a gente começa a refletir mais sobre elas, todos nós passamos a vida inteira falando e nem pensamos sobre isso, né? Como, né, dá uma de João sem braço, parece segue um tiroteio, né? E parece meio autista, e meu chefe é bipolar, né? Que a gente faz essa comparação pejorativa, isso não contribui em nada, porque a gente também fala isso também perto das crianças, e a gente também contribui para falar que bipolar é ruim, que, né, que aí, né, não é síndrome de Down retardado. Então, assim, a gente vai falando essas coisas e, né, você, vou começar o ano com o pé direito. Gente, né, assim, isso é horrível, né? Porque nem todo mundo tem pé, né? Nem todo mundo anda, né? Deambula, tem gente que vai de cadeira de rodas, né? E assim, essa coisa do direito e esquerdo também, cara, é uma coisa da Idade Média que reforça o estereótipo, né? A crença de que a mão direita o lado bom e que a mão esquerda, né? Ou quem é destro, quem é canhoto, quem é sinistro, é ruim. Então, nesse caso, assim, a gente fala coisas que a gente nem pensa, mas que contribui também para que a gente não, que a gente continue perpetuando esse olhar capacitista na sociedade. E aí, todos nós somos responsáveis. Perfeito. Perfeito. Que conclusão. Mas, enfim, vamos seguir. Ô Flávia, não, porque eu estou aqui pensando, você está falando, eu estou aqui pensando, enfim, né? O que as lideranças ainda não entenderam sobre o impacto que tem na construção de uma cultura realmente inclusiva, né? Que os líderes, no seu ponto de vista, né? Porque assim, quando a gente fala da Flávia,
ela comentou toda essa jornada que ela tem, mas a Flávia não contou um pouquinho da anterior pela experiência de mundo que a Flávia tem. Então, a Flávia tem uma experiência de mundo muito grande que poucas pessoas têm. Quando eu falo experiência de mundo, é conhecer outros países, trabalhar em outras culturas, enfim, né? Eu conheço toda a história porque a gente conversou. Então, assim, dentro desse contexto, né? Como que é a percepção dessas lideranças? E quando eu falo liderança, eu falo CEO, diretor executivo, diretora executiva, enfim, gerente, enfim. Como que é essa, na sua vivência, no seu dia a dia, enfim, todo esse contexto? Eu acho que está muito relacionado até com o que eu falei agora anteriormente, Renato, mas assim, a gente ainda, assim, mesmo as pessoas, né, estando nesses cargos hierárquicos mais altos, elas ainda têm também uma tendência, né, de olhar e desejar, mesmo que inconscientemente, pessoas da sua área que sejam mais parecidos com ela, porque isso faz parte, porque se não fosse assim, a gente não teria os números que a gente tem, por exemplo, de uma pesquisa que o Instituto Ethos publicou em setembro de 2024, né, que mostra que com as 1.100 maiores empresas do Brasil. Esse estudo ele mostra, por exemplo, que as pessoas negras e as mulheres são as pessoas que mais entram nos cargos de base. Estagiário, trainee, analista, então 60%, mais de 50% são negros e são mulheres. E aí, o primeiro cargo de liderança são supervisores. E aí, como não fosse um passe de mágica, Renato, né? Os homens que são a minoria nos cargos de baixo, eles invertem. E é eles que começam a seguir daí para frente. Pois é. Aí a gente vai colocar o link aí também depois, né? Sim. No descritivo. E aí eles começam. E por que isso? Porque quem está lá em cima também são os homens. Normalmente cis, hétero, branco, né? E aí eles chamam quem para subir? Pessoas que são mais parecidas com eles, que eles se sentem mais confortáveis, que se sentem mais tranquilos, né? Que estão mais acostumados. Então é preciso, para mudar esse cenário, Renato, é preciso muita intenção, muita ação afirmativa, muito objetivo, muito desejo de acreditar, né? E nesse momento de 2025 aqui no Brasil, no primeiro semestre, a gente vive um momento bastante crítico, né, de atenção em relação a todos esses programas, né, que fizeram com que a gente tivesse resultados incríveis nas organizações que investiram, né, em diversidade e inclusão, que investiram em programas, né, para aumentar a representatividade de grupos que a gente não enxergava, e que foi entendido que quanto mais diverso realmente, né, na prática, a gente tem resultados que são muito diferenciados, até por conta de coisas que eu já disse antes, né? Assim, que quanto mais diverso, mais amplo vai ser o meu produto, o meu serviço, que vai pensar mais nas especificidades. Mas a liderança ainda está muito presa, assim, é preciso, de fato, uma liderança que entenda que ela possui vários vieses inconscientes e que ela toma decisões, entendeu? Que muitas vezes tem um impacto muito grande, porque ela não presta atenção, ela não entende, ela não compreende os seus próprios vieses inconscientes. E aí, a partir daí, ela faz isso que as 1.100 maiores empresas do Brasil fazem. Elas ignoram, né? Assim, porque seria impossível, impensável, né? Que você tem uma base forte de mulheres e de pessoas negras e depois eles desaparecem. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum, De né? forma alguma. Então, assim, eles ainda não perceberam, né? A liderança que está lá em cima ainda não percebeu que isso está acontecendo, porque tem muita gente que não tem noção do impacto dos que os seus vieses, acha que ela que está tomando as decisões, mas bem na verdade, né? E aí eu não sei, né, para quem não conhece o que significa viés inconscientes,
basicamente é a maneira como o nosso cérebro funciona, né? Ele vai fazendo atalhos com tudo aquilo que a gente já conhece, né? E basicamente colocando assim, ó, aquilo que a gente convive, aquilo que é mais parecido com a nossa vida, ele diz, ok, vai nesse caminho que é mais fácil, porque é mais no automático. Um outro caminho, que são as pessoas que a gente não conhece, não convive, não tem muita afinidade, ele coloca meio de lado. E é isso que atrapalha muito, entendeu? A presença da diversidade nas organizações pelas lideranças. Tá, puxando um gancho, assim, um gancho bem rapidinho, só para a gente entender. Quando a gente fala de liderança, você presenciou, de alguma forma, algum líder que se encaixa no tema que nós estamos falando hoje? Pessoas com deficiência? Você já se deparou, né? A gente fala de case, mas enfim, você já se deparou que existe, ou que tem alguém, enfim. Um líder com deficiência? Isso. Tem poucos. Eu acho que caberia né, uns 5 dedos de uma mão. Ao longo, assim, eu trabalho desde os 19 anos, tenho 52, então, assim, já trabalhei bastante, né? Não, acho Sim. que eu tô lembrando agora de cabeça, eu tenho 3 casos somente de pessoas com deficiência que estão em cargos de alta liderança, tá? Assim, no cargo de supervisão até talvez tenha um pouquinho mais, mas são muito poucos ainda, muito poucos. Tá, mas agora nós vamos falar de coisa boa. Hum. Vamos falar de coisa boa. Nós vamos deixar aqui o legado para esses líderes, para esses CEOs, o que seriam umas boas práticas e o mais interessante, de uma pessoa que está no mercado, uma pessoa que levanta a causa, né? Então, isso deveria não ser falado aqui, deveria ser cobrado. Eu acho que cobrado no bom sentido, né? A consultoria, mas enfim, se faz sentido, não tem problema, porque eu acho que a gente está dando uma contribuição de uma forma global, de uma forma, enfim, não sei nem utilizar a palavra de, mas enfim. Quais seriam as boas práticas, Flávia, que você considera essencial para a inclusão de pessoas com deficiência, vá além de uma simples contratação, igual a gente falou, né? Contratei uma pessoa porque essa pessoa faz sentido, ela se enquadra lá, eu tenho mais de 100 funcionários na empresa, eu vou cumprir a lei. Além disso, que é o básico, isso daí tem que ser cumprido, que é lei, o que você entende como boas práticas, que fica como um legado, que fica como um aprendizado para esses líderes? Ótima pergunta, Renato. Eu sempre acho assim que, né, ao longo desse tempo todo, né, como consultora de mercado, a principal barreira, sem dúvida nenhuma, é atitudinal, por incrível que pareça. As pessoas, eu tenho até um TED que eu falo sobre isso, né? Falo como ver a potência além da deficiência. É um TEDx que a gente também vai deixar aqui o link. Sim. E nas organizações. E assim, para mim, a melhor prática que existe, efetivamente, é que a gente encare os nossos vieses, a gente encare que somos seres extremamente capacitistas, porque a gente vem de uma sociedade muito capacitista, excludente, né, que praticamente não enxerga corpos diversos, não acredita na produtividade de corpos diversos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, sabendo que consciente ou inconscientemente a gente vai agir de forma excludente, né, que a gente vai não dar as oportunidades, não vamos produzir a acessibilidade necessária para todas essas pessoas, que a gente tem a oportunidade de fazer uma roda de conversa, uma sensibilização, uma conscientização, né, antes que as pessoas entrem nas organizações, né? E depois a partir delas também, porque elas também têm que ter esse protagonismo, né, de trazer realmente quem são elas e falar aquilo que elas gostariam que os outros soubessem, né? E aí vai depender de cada um, mas o mínimo de preparação, de conscientização é fundamental, porque o que afasta as pessoas
Eu não conheci nada sobre pessoa com deficiência, porque assim como eu e você, talvez, né? Acho que você também nunca estudou com pessoas com deficiência, né? Eu já tive alunos com deficiência. Isso, mas aí já fazem, né? Mas você Sim, sim, também nunca estudou com pessoas com deficiência, sim. né? Sim, não, não. Não, porque na nossa época a gente não estudava. Então, é possível, por exemplo, que muitas pessoas estejam como a gente, né, sem experiência nenhuma. Aí as pessoas com deficiência entram, e quando elas entram, né, e muitas vezes entram naquela perspectiva de cota somente, não para agregar tanto valor, e são colocadas de lado, não são chamadas para as reuniões ou para os treinamentos, não é produzido nenhum tipo de acessibilidade, não se pergunta para essa pessoa, né, se tem alguma barreira, se é feito algum, se tudo, se está tudo bem, o que ela enxerga ainda como desafio, não é perguntado nada para ela. E aí, essa pessoa fica ali um tempinho, e aí ela começa a ficar muito triste, né, Renato? Porque ela não é chamada, e isso aqui. Aí ela acaba muitas vezes saindo de licença, né? Porque tá triste. Aí ela volta, sai de licença, aí depois ela pede para sair da empresa, porque ela tá realmente muito triste, ela não se enxerga pertencente, ela não enxerga que a empresa esteja realmente a desafiando, e aí ela pede para sair. Aí ela pede para sair e as pessoas que ficam fazem assim, ai, como as pessoas com deficiência são difíceis, né? Eu falo isso até no meu TED. E no fundo, elas colocam a responsabilidade no outro e não nelas mesmas, né? Então, uma boa parte, porque as pessoas com deficiência pensam, para o cara, elas pensam, sentem, desejam, têm interesses, né? Então, assim, são pessoas, gente, não existe assim diferente, né? Todas as pessoas são iguais, né? Tem desejos, tem vontades, e todos nós, no final das contas, também temos desejo de pertencer, né? De estar no lugar em que eu me sinto parte, que eu me sinto parte do grupo necessária. Mas, assim, se a partir do momento que eu não tenho esse feedback, aí as pessoas, Renato, por não conhecerem, têm medo de perguntar errado. E aí, como eu tenho medo de errar e parecer preconceituosa, então eu não pergunto, eu não me aproximo. E aí isso acaba gerando já um mal-estar na equipe, e aí a partir daí a chance disso degringolar como, né, grupo é muito grande. Então, uma boa prática que a gente sempre faz, eu tenho percebido, ultimamente eu tenho feito muitas conscientizações pontuais, sabe, Renato? Por exemplo, vai entrar uma pessoa surda, vai entrar uma pessoa com autismo. Então, junta a área, a gente faz um bate-papo, entendeu? As pessoas desarmam as suas defesas e ficam pessoas para conectar com outras pessoas, né? Então, não se conectar com a deficiência, porque ninguém se conecta com a deficiência, você vai se conectar com a outra pessoa que tem uma deficiência, isso muda tudo. Então, assim, eu percebo que depois disso, olha, tem sido maravilhoso, porque depois a gente pergunta, né? E aí, como é que foi? Fulano entrou, como é que tá sendo, tal. E isso é maravilhoso, porque as pessoas se sentem mais preparadas para puxar uma conversa, né? Não fica cheio de dedos, com medo de machucar, ferir a outra pessoa, né, verbalmente, porque a gente é assim, né? Então, quando você diz que não e que, né, são pessoas e, puxa, isso vai acontecendo assim como se fosse uma mágica, né, no relacionamento, e aí a gente consegue dessa maneira enxergar, né, a pessoa, entender o que ela tem de maravilhoso, o que ela tem de agregador, né, e o que ela tem também de pontos fracos, porque todo mundo tem um monte de pontos fracos também, entendeu? Mas o ponto é só enxergar os pontos fracos, porque a gente está mais acostumado, entendeu? A enxergar ou os pontos fracos, ou a incapacidade, ou o que ela não faz, mas não enxerga exatamente o que ela faz. Então, esse é uma boa prática muito, muito importante. Perfeito, perfeito. Flávia, você como consultora, né, de emprego apoiado, que é, que é essa modalidade de trabalho, pode nos contar algum exemplo real de alguma empresa que você trabalhou? Você poderia contar alguma coisa? Enfim, como que Ah, se dá essa modalidade? tá.
Sem falar, né, o nome da empresa, mas Sim, sim. né, recentemente um caso de inclusão no ambiente administrativo. Basicamente, assim, o que a gente faz é primeiro identificar, né, conhecer a empresa, identificar o trabalho, quais são as ferramentas que se usa computador, se não usa, se usa aplicativo, se usa sistema, o que que usa, né, no caso era administrativo, hoje as áreas administrativas estão muito informatizadas, né, a gente praticamente não tem mais trabalhos manuais como se tinha em determinado momento da vida. Quando eu entrei, né, tinha os boys que ficavam entregando papel para lá e para cá, né, a gente preenchia e colocava dentro do envelope, colocava no escaninho, você lembra disso? Então, assim, quem Sim, sim. vai lembrar. Hoje a gente não tem mais nada disso, né? Hoje é tudo por sistema, é tudo por Teams. E, e aí, nesse caso, foi exatamente isso. E aí a gente identifica um perfil também, eu entendo a vaga, entendo o perfil da pessoa, né? Então, era um ambiente, por exemplo, open office. Então, assim, não dava para trabalhar com alguém que fosse muito, né, expansivo, etc., porque era um ambiente aberto, então tinha que ter um perfil, né, mais tranquilo, mais calmo, fala baixo, etc. E aí a gente estuda tudo isso, estuda o que a pessoa sabe, então eles pediam que que a pessoa já tivesse noção, né, de informática, de pacote Office, esse tipo de coisa. Então a pessoa também já tinha. Então a gente vai verificando aquilo que ela não tinha, era necessário, a gente desenvolve no trabalho, porque essa é a diferença, né? Porque no passado, isso eu estou falando um case de pessoa com deficiência intelectual, tá? Sim. No passado, essas pessoas, Renato, elas entravam nas organizações para se capacitar, mas se capacitavam em coisas que o mercado não precisava. Então, a hora que elas iam para o mercado, não dava match, entendeu? Então, o emprego apoiado não é para todas as pessoas com deficiência, mas sim para aquelas que precisam de algum tipo de apoio, né? Que precisam de alguma adaptação, que precisam de um olhar específico, que precisam, né, bem na verdade, construir uma relação, construir quem vai ser a pessoa de apoio, né? Quais são os apoios naturais que ela vai ter. Então, assim, eu vou lá, eu converso com a chefe, eu entendo o trabalho, eu faço uma rotina de trabalho, né, para que a pessoa cumpra, né, e aí avalio se ela está cumprindo, quais são as dificuldades, se tem dificuldade, quais são as soluções que a gente vai encontrar para eliminar aquela dificuldade, se a gente vai transformar um procedimento que hoje é escrito em algo um pouco mais visual, se a gente vai resumir, se a gente vai gravar um vídeo, enfim, todas essas questões são questões que a gente pode estar adaptando. E aí a gente vai acompanhando, né? Então, vai acompanhando junto com a chefe, junto com a RH, junto com ela e junto com a família, porque a família, nesse caso, por exemplo, né, das pessoas com deficiência intelectual, são um grande apoio, você entendeu? Elas têm uma participação muito, muito importante, né, nesse rol, porque elas precisam estar entendendo, né, o que está acontecendo para apoiar também, né, as decisões relacionadas à autonomia e independência, né, da profissional, do profissional. E aí a gente vai acompanhando isso, então, né, contando um fato real, né, que aconteceu, ou seja, sem que eles tivessem, sem que fosse comentado comigo, essa empresa acabou convidando a mãe para ir para a festa de final do ano da empresa, acompanhando a profissional que tem deficiência intelectual. Então, assim, são coisas que aí depois a gente vai conversar, porque assim, eu só fiquei sabendo depois que a mãe foi. Mas então, aí isso é uma coisa que a gente conversa com o RH, explica que ninguém precisa cuidar de ninguém, né? Porque a gente não contrata um profissional para que alguém cuide dele, né? Esse é um olhar, por exemplo, capacitista que a gente até falou sobre hoje. Eu não Sim, faço isso sim. por mal, mas eu acho que a pessoa precisa de ajuda, que eu preciso cuidar dela. E nem existe isso no mercado de trabalho, você concorda? Sim, sim. Então, aí a gente faz os ajustes, a gente explica por quê, a gente traz as reflexões para todo mundo, para a chefe, para ela, para RH, para a mãe, para. E aí a mãe entende, entendeu? E se compromete também a não fazer isso nem no trabalho, nem em nenhum outro lugar, né? A pessoa é maior de idade, e aí a gente tem que confiar, né? Tem que acreditar, tem que confiar, né? Tem que acreditar. E se caso alguma coisa
acontecer que não seja bacana, a gente vai trabalhar para isso, porque o objetivo sempre é ter autonomia, né, e buscar o máximo de independência também. Então, por exemplo, esse é um exemplo de emprego apoiado, que é Entendi, desse perfeito. ano. Ô, Flávia, para a gente já dando um direcionamento, assim, a gente falou bastante coisa, né? Então, assim, qual que seria o primeiro passo simples e possível que toda empresa poderia dar amanhã, na verdade não amanhã, porque amanhã é sábado, mas enfim, Na para segunda-feira, começar na segunda-feira, para mudar essa postura da questão em relação à inclusão, né? Então, assim, qual que seria o primeiro passo, né? Assim, dentro da expertise da Flávia, do conhecimento da Flávia, do know-how, enfim, qual que seria o primeiro passo para que as pessoas que assistam o nosso bate-papo tenham um insight e falar assim, pô, bacana, eu acho que eu vou fazer isso. cara, eu acho que como primeiro passo, eu recomendo para todo mundo que a gente esteja próximo de gente que seja diferente de nós. Então, assim, vai atrás mesmo de onde as pessoas com deficiência estão, né? Vai conversar, vai trocar ideia, vai chamar uma pessoa com deficiência para fazer uma roda de conversa na sua empresa, entendeu? E seja assim, um dia você chama alguém com deficiência física, depois você chama alguém com deficiência auditiva, alguém com deficiência intelectual. Pessoas que você deve ter aí na sua cidade, com toda certeza, organizações, escolas, né, locais onde as pessoas que você pode estar encontrando, e você se encontrar e falar, cara, você quer fazer uma palestra na minha empresa? Vai lá e se aproxima de pessoas que são diferentes que você. Elas com certeza né, te permitirão descobrir, né, o quanto, né, de diverso que é esse mundo, o quanto de olhares, isso vai te ampliar, né, a sua capacidade de gestão, de entender o outro, não só a pessoa com deficiência, mas todas essas outras pessoas. Então, assim, faça essas ações, entendeu? Assim, a gente tem um monte de dia, por exemplo, você não sabe como fazer isso, a gente tem um monte de dia de todas as pessoas com deficiência ao longo do ano, né? A gente tem dia da pessoa com doença rara, que talvez também é um outro universo que a gente nem tocou aqui. A gente tem o dia das pessoas com síndrome de Down, o dia do autismo, o dia do Braille. A gente tem dias de todas as pessoas ao longo do ano. Tá aí, essa é a dica, entendeu? Se aproxime de pessoas que são diferentes de você. Traga elas para dentro da sua organização, para que elas falem, para que as pessoas possam falar: meu Deus, nunca tinha pensado sobre isso. Porque normalmente é essa a reação que a gente tem, né? Que foi a minha reação também quando meu filho nasceu. Meu Deus, nunca tinha pensado sobre isso. Isso que realmente nos faz, né? E se faz sentido para a gente fala, nossa, né? Não, não quero mais ser assim. E também, se não acontecer, tá tudo bem, né? Cada um tem seu momento na vida para fazer as suas reflexões. Eu tô aqui desde do início do nosso bate-papo e assim, eu falei assim, eu vou deixar um pouco mais para frente e eu vou falar lá mais para frente, porque eu preciso dessas informações, porque eu tinha lido, né? A gente não se, a gente não, as pessoas pensam que assim, ó, joga pega uma ligação e fala assim, Flávia, vamos gravar sexta-feira? Não, tem toda uma questão de conversa, de empatia, tem toda uma questão de agenda, enfim, não é assim, né? E dentro do contexto a gente vai estudando, a gente vai conversando, a gente vai batendo papo, a gente agenda uma reunião. Daqui a pouco eu tô me colocando na posição para aprender um pouco mais, tanto que eu fiz alguns insights de algumas informações, de alguns estudos. Então, assim, estou e não sei onde vai parar essa cabeça, né? Pensando, e aí a palavra que eu coloco é o seguinte: até aqui que a gente está conversando, é assim, é simples. Se coloca no lugar do outro. Amarra uma perna esquerda, desce a escada. Amarra um braço, se coloca no lugar da pessoa.
E aí, dentro do nosso bate-papo, eu vim me pensando assim, né? Então, assim, é fácil. Se coloca no lugar da outra pessoa. Fique uma manhã inteira sem falar. Tenta trabalhar com uma venda no olho. Isso é se colocar no lugar de outra pessoa. E aí você vai entender o quanto isso é importante. Ter a visão, ter um braço, ter uma perna. E aí a gente fica naquele ciclo que infelizmente que a gente faz, né? A gente reclama de tudo. A gente não sabe o tanto que tem pessoas com problema. Nós não temos problema. Nós não temos problema. Bom, Tá? Renato, Mas é só... se você me permite, esse é um outro ponto importante que você trouxe, porque a gente também diz, né, que as pessoas com deficiência não têm problema, elas têm deficiência, né? E a deficiência é uma Sim, sim. característica delas. Então, assim, isso é importante, porque senão a gente fica também nesse ciclo de falar, eu não tenho problema e o outro que tem. Não, ele tem uma característica diferente da sua. E tá tudo Perfeito, bem, perfeito. Tá né? tudo Então, bem. assim, o meu filho, né, que tem deficiência, entendeu? Ele também não tem problema, né? Porque problema seria um problema de saúde, um problema de doença. Sim, Ele não sim. tem problema, ele tem sim uma característica, né, que é a deficiência intelectual, que é causada por uma síndrome genética, né, que é a trissomia do cromossomo 21, e tá tudo bem, né? Então, assim, ele não. Então, esse é um outro ponto também assim, importante, porque senão a gente associa e mistura tudo, Sim, sim. é doença, é. Não, deficiência é uma característica, é uma condição que faz a pessoa, né, ter uma funcionalidade diferente da Sim, maioria perfeito. que tem os 5 sentidos, né? Flávia, para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem nos está assistindo, algo que provoque uma mudança real de olhar e o que você diria, né, para essas pessoas que eu sempre falo que eu saio dos meus bate-papos, né? Eu sempre saio melhor que eu entro. Então, isso para mim é de uma gratidão trocar uma experiência como essa. É uma gratidão o legado que o convidado deixa. Por isso que eu sempre falo que é um bordão, que o bate-papo, o podcast não é meu, é do convidado. Ele fala o que ele, dentro da expertise dele, que a gente conversou isso durante as últimas 48 horas, a gente vem alinhando isso, né? Então, qual que é o olhar, qual que é a dica que você daria? Cara, se aproxime de pessoas diferentes de você. Assim, conviva com pessoas diferentes de você. Isso vai fazer com que você seja um ser humano tão mais abrangente, amplo, vai ampliar o seu poder de entender, de observar, de avaliar, você vai se tornar efetivamente um ser humano muito mais interessante e, por consequência, se você está na liderança já, um líder que tem um olhar, uma escuta muito mais aprimorada. Então, assim, eu diria, se permita, você está cheio de vieses que você precisa descobrir quais são. E a gente só descobre quando a gente tem a oportunidade de estar próximo das pessoas que são bem diferentes de nós. Tá, e aí eu não vou acabar. Eu tô com uma perguntinha aqui, enfim, eu vou fazer. Como que você vê, Flávio, o futuro? Quando eu falo de futuro, eu falo nos próximos anos, nos próximos ciclos. Esse tema, né, que nós abordamos, né? Não é o problema, mas a questão da deficiência. Como que você vê isso nos próximos anos? Em relação à participação no mercado de trabalho. É, porque você acredita, né, que como você enxerga no mercado de trabalho essa questão
realmente inclusivo. Isso vai melhorar? Existem perspectivas positivas no seu olhar? Como que isso vai Renato, acontecer? eu hoje não estou conseguindo enxergar muitas perspectivas positivas. Hoje, especificamente, Tá. 2025, primeiro semestre. Acho que a gente está num momento bastante crítico e ruim nesse sentido, né, por conta desses movimentos, né, que têm sido provocados aí nesse primeiro semestre de 2025. Porém, se você me disser nesse momento é isso, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um futuro muito diferente, porque a deficiência vai fazer tão parte na vida de todo mundo, principalmente através do envelhecimento, que a gente não vai ter como não olhar para isso, né? Eu digo que na minha família hoje, eu já tenho pais, né? Muito privilégio, tenho pais vivos, e meu pai usa aparelho auditivo e a minha mãe tem mobilidade reduzida. Então, eu falo que a gente já vive hoje, né, assim, ambientes muito barulhentos, né, incomodam o meu pai, ambientes que tem banheiros que tem que subir ou descer a escada incomodam a minha mãe, então a gente já tenta buscar, né, espaços, então assim, daqui a pouco todos esses espaços, todas as coisas assim, ou são pensados para todo mundo, e da maneira como a gente está, a gente vai ter realmente assim um olhar cada vez mais, porque as pessoas com deficiência que as empresas ainda estão relutando para entender que são nicho de mercado, cara, essa galera toda vai ter dinheiro, vai ter aposentadoria e não vai conseguir gastar o seu dinheiro, né? Vai querer comer fora e não vai ter como gastar seu dinheiro, quer comprar, quer ir numa loja e não tem uma acessibilidade para chegar na loja, não tem uma rampa. Então, assim, isso eu vejo que a gente não tem alternativa, entendeu, Renato? Então, assim, eu acho que, de novo, é a sociedade que vai, né, a maneira como a sociedade está se reacomodando vai puxar uma nova transformação, um novo olhar. E a educação inclusiva também, né? Assim, suas filhas e os meus filhos já estudam numa outra situação que, Sim, né, sim. mais de 98% das crianças com deficiência estão no ensino regular. Então, olha que oportunidade para as crianças sem deficiência, né, serem adultos daqui 10 anos, 15 anos, né, 20 anos, mas adultos que já naturalizaram a deficiência, porque eles convivem desde a educação infantil. Então, eles já não vão ter esses olhares extremamente, né, preconceituosos, né, que discrimina, né, em relação às pessoas com deficiência, porque já fez parte de toda a vida delas. Sim. Flávia, eu agradeço muito, muito. De novo, eu falo, eu saio pensativo desse bate-papo, eu saio repensando muitas coisas, tá? Repensando muitas coisas. Mas, assim, é uma gratidão ter uma pessoa com o olhar que você tem, com a perspectiva que você tem, o zelo que você tem de realmente se colocar, né? Igual a gente falou, de se colocar no lugar e ter uma carreira que você é brilhante e você faz uma mudança drástica para assim, eu tô até com cuidado com a palavra que eu vou falar, mas assim, Fala, porque tem que tá, falar. Porque é, se a gente não falar, a é, gente se afasta. Fala e aí a gente. porque assim, eu acho que essa virada de chave que você deu na carreira, e ter um olhar diferente, de, de olhar que essas pessoas com deficiência, ela tem lugar, sim, seja no ambiente corporativo, tanto público quanto privado, ela tem condição de ser. Na verdade, eu bato sempre na tecla assim. Eu falo que lugar de mulher é onde ela quer estar. É isso aí. E lugar de deficiente, seja qual for, é o lugar que ele também queira estar. É isso aí. E aí a única coisa que eu mudaria é de pessoa com deficiência ao invés de deficiente, porque aí a pessoa
Isso, perfeito. pessoas, Mas eu vou melhorar, tá? Eu vou melhorar. Ficou uma aula, mas assim, gratidão pelo seu tempo. eu que agradeço. Passa Agradeço muito muito. rápido o tempo. É muito rápido. Eu falo para todo mundo, que eu falo que é 50, 60 minutos, mas assim, sempre 1h15, 1h e alguma coisa, porque também eu não posso me prolongar muito, porque senão fica muito. Mas assim, quem quer aprofundar, aqui na descrição, todos os contatos da Flávia. E também vou deixar todas as leis possíveis e impossíveis. Vou deixar as dicas que a Flávia vai me passar de palestra que ela já ministrou, do TEDx que você falou, que eu vou deixar o link também aqui embaixo. E vou também, já está aqui na minha anotação, eu vou fazer um artigo na minha newsletter, que eu vou falar desse tema do emprego apoiado. Tá? E se você achar oportuno, eu faço o texto, te mando e a gente publica em 4 mãos. Certeza, ótimo, tô dentro. Tá? Então eu vou fazer um rascunho, um paper, vou ler, vou estudar, pesquisar, porque, enfim. E aí eu vou mandar para você lapida, coloca o brilho da sua experiência, da sua expertise, e aí a gente publica. É claro, assim, eu estou falando que a gente vai publicar na próxima semana, mas às vezes o dia a dia fica corrido, mas nós vamos publicar alguma coisa nesse sentido. A palavra-chave principal vai ser esse viés que nós comentamos aqui. Precisamos falar muito sobre isso, não é? Sim. Vamos falar mais sobre isso. Bom, Renato. Agradeço muito, estou à disposição. Quando vier para a região, faço muita questão que você conheça as minhas filhas, e que você conheça a minha família. Nós estamos próximo, né? Dá menos de 80 quilômetros, mas a gente, nem se for uma horinha e pouco, para pelo menos a gente se conhecer pessoalmente, enfim, e ter essa relação aí que acredito que vai ser muito, muito, muito prazerosa de ter esse conhecimento, enfim. Mas agradeço muito, gratidão. Gratidão também, Renato. Até uma próxima. Obrigado.